Você já parou para pensar como a Bíblia conecta a história dos povos ao redor do mundo? Por séculos, as Escrituras têm sido uma fonte inestimável de sabedoria, mas também de curiosidade, principalmente quando falamos sobre as origens de diferentes etnias. Hoje, vamos explorar uma das perguntas mais intrigantes: como os povos do Sudeste Asiático, em especial os filipinos, se conectam à narrativa bíblica? E mais, o que essa conexão pode nos revelar sobre nossa própria identidade cultural e espiritual? A Bíblia é muito mais do que um livro religioso. Ela é um registro histórico que traz pistas sobre a origem da humanidade, desde Adão até a dispersão dos povos após o dilúvio. E é nessa história que encontramos um caminho fascinante que pode nos levar diretamente aos filipinos. Mas como isso é possível? Quais são os vínculos entre as genealogias bíblicas e os povos do Sudeste Asiático? Essas são as perguntas que vamos responder ao longo deste vídeo. Se você busca não apenas aprender, mas também enriquecer sua visão sobre a história e a espiritualidade, está no lugar certo. Prepare-se para uma jornada incrível, onde a Bíblia deixa de ser apenas um texto antigo e se transforma em uma ponte que conecta culturas, histórias e pessoas. E lembre-se, se esse tema te fascina, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos começar! Para entender como os povos do Sudeste Asiático se conectam à narrativa bíblica, precisamos voltar ao ponto de partida: a criação do mundo e as primeiras gerações da humanidade, como descrito no livro de Gênesis. A história começa com Adão e Eva, os primeiros seres humanos, que, segundo a Bíblia, foram criados à imagem de Deus. A partir deles, a humanidade começou a se expandir. Contudo, a narrativa bíblica deixa claro que, devido ao pecado e à corrupção, Deus decidiu reiniciar a humanidade através do dilúvio, preservando apenas Noé, sua família e os animais na arca. Após o dilúvio, Noé e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, tornaram-se os novos patriarcas da humanidade. De acordo com Gênesis 10, também conhecido como a Tabela das Nações, esses 3 homens deram origem aos diferentes povos que habitaram a Terra. A linhagem de Sem é tradicionalmente associada aos povos semitas, como hebreus, árabes e assírios. Cã é frequentemente relacionado a povos africanos e, em algumas interpretações, também a algumas nações asiáticas. Já Jafé é identificado como ancestral dos povos do norte e do leste, incluindo os europeus e, possivelmente, algumas nações asiáticas. A linhagem de Jafé é particularmente intrigante quando buscamos compreender a conexão com o Sudeste Asiático. Nomes como Javã, Magog, Meseque e Tubal, mencionados na Bíblia, aparecem como ancestrais de povos que se espalharam pelo mundo. É possível que, ao longo dos séculos, esses descendentes tenham migrado, atravessando terras e mares até alcançar regiões como o Sudeste Asiático. Esse movimento pode ter sido influenciado por mudanças climáticas, busca por recursos e outros fatores históricos. Outro evento fundamental para essa dispersão é a história da Torre de Babel, descrita em Gênesis 11. Nesse episódio, a humanidade, que falava uma só língua, tentou se unir para construir uma torre que alcançasse os céus. Como resposta, Deus confundiu suas línguas e os dispersou pela terra. Esse momento marca o início da diversificação cultural e linguística que deu origem às muitas nações e línguas que conhecemos hoje. Embora a Bíblia não mencione diretamente os povos filipinos, esses relatos oferecem pistas fascinantes. Eles nos ajudam a entender como diferentes grupos podem ter se formado e migrado para regiões distantes. O Sudeste Asiático, com sua rica diversidade cultural e histórica, certamente foi influenciado por essas dispersões. Ao analisar as linhagens de Noé e os movimentos dos povos descritos na Bíblia, começamos a enxergar uma conexão entre essas antigas narrativas e a origem dos povos dessa região. No próximo capítulo, exploraremos em maior profundidade a linhagem de Jafé e como ela pode ter influenciado a formação das culturas asiáticas, incluindo as Filipinas, trazendo novas luzes para essa intrigante jornada histórica e espiritual. Após o dilúvio, Noé e seus filhos iniciaram a reconstrução da humanidade. Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, tornaram-se os patriarcas das nações que se espalharam pelo mundo. A linhagem de Jafé, em especial, tem um papel crucial na história dos povos asiáticos e na busca por entender como esses povos se conectam ao Sudeste Asiático, incluindo as Filipinas.
De acordo com Gênesis 10, Jafé gerou 7 filhos: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Esses nomes representam as tribos ancestrais que se espalharam por regiões do norte e do leste. Javã, por exemplo, é amplamente associado às ilhas e regiões costeiras, sendo ligado a povos que se estabeleceram ao longo do mar Mediterrâneo e também em partes da Ásia. Há interpretações que conectam Javã e seus descendentes aos povos marítimos que navegaram pelo Oceano Índico, alcançando eventualmente o Sudeste Asiático. Outro nome importante na linhagem de Jafé é Magog, que em algumas tradições é associado a tribos asiáticas. Muitos estudiosos acreditam que esses povos, ao longo de séculos, migraram em busca de terras férteis e recursos naturais, cruzando montanhas e mares até alcançar novas regiões. Tubal e Meseque, também descendentes de Jafé, são frequentemente associados a povos nômades e mercadores que ampliaram a influência cultural e comercial da linhagem de Jafé. Ao observar o Sudeste Asiático, uma característica marcante é sua conexão histórica com o comércio marítimo. Os povos das Filipinas, conhecidos por suas habilidades náuticas, podem ter raízes em antigos marinheiros que descendem das tribos de Jafé. A habilidade de navegar e explorar novos territórios é um traço que pode ser associado aos povos marítimos descritos na Bíblia, oferecendo uma pista intrigante sobre essa conexão. Além disso, o contexto linguístico e cultural oferece mais pistas. Muitas línguas do Sudeste Asiático têm semelhanças estruturais com antigas línguas semíticas e indo-europeias, reforçando a ideia de uma migração ancestral. É fascinante pensar que histórias e tradições passadas oralmente podem ter origem nas tribos de Jafé, moldando a identidade cultural dos povos filipinos. Por mais que não haja uma menção direta às Filipinas na Bíblia, as conexões culturais, comerciais e linguísticas apontam para uma herança que pode ser rastreada até as antigas tribos descritas nas Escrituras. Isso demonstra como as linhagens bíblicas não apenas narram eventos históricos, mas também ajudam a conectar diferentes partes do mundo, criando uma ponte entre o passado e o presente. No próximo capítulo, mergulharemos nas conexões culturais e linguísticas entre as descrições bíblicas e os povos do Sudeste Asiático, aprofundando ainda mais esse elo histórico e espiritual. As conexões culturais e linguísticas entre as descrições bíblicas e os povos do Sudeste Asiático fornecem pistas intrigantes sobre as possíveis interações e migrações ao longo da história. A Bíblia menciona diversas tribos e povos que se espalharam pelo mundo após a dispersão na Torre de Babel. Essas tribos, ao se moverem em direção ao Oriente, podem ter levado consigo não apenas seus idiomas, mas também costumes, tradições e crenças que moldaram as culturas encontradas hoje no Sudeste Asiático. Uma das pistas mais fascinantes é a similaridade estrutural entre algumas línguas do Sudeste Asiático e antigas línguas semíticas e indo-europeias. Estudos mostram que, mesmo sem relação direta, essas línguas compartilham padrões fonéticos e gramaticais que podem ser explicados por migrações ancestrais. Por exemplo, algumas palavras encontradas em línguas austronésias, como as das Filipinas, possuem raízes semelhantes a termos em línguas antigas do Oriente Médio. Além da linguagem, as tradições culturais dos povos do Sudeste Asiático apresentam paralelos com descrições bíblicas. Muitos rituais e celebrações refletem práticas religiosas que podem ter se originado em regiões conectadas às tribos de Jafé ou Cã. Cerimônias que exaltam a conexão com os elementos naturais, como o fogo, a água e a terra, também podem ter ressonâncias com práticas ancestrais mencionadas na Bíblia. Outro aspecto importante é a transmissão oral de histórias. Nas Filipinas, muitas comunidades preservaram suas tradições através de contos orais passados de geração em geração. Essas histórias frequentemente incluem temas de criação, dilúvio e reconexão com a terra, que ecoam narrativas bíblicas. É possível que essas semelhanças sejam reflexos de um passado compartilhado. No campo da arte, encontramos outro elo. Motivos artísticos presentes em tecidos, esculturas e utensílios das Filipinas exibem padrões geométricos e simbólicos que também aparecem em culturas do Oriente Médio e Ásia Central. Essas semelhanças sugerem a troca de ideias e influências culturais ao longo de antigas rotas comerciais e migratórias. Por fim, a espiritualidade compartilhada entre esses povos merece destaque. A crença em um Criador Supremo, reverência pela natureza e valores de comunidade são temas que transcendem culturas, mas podem ter raízes comuns na história bíblica.
Essas conexões demonstram como as narrativas das Escrituras não apenas explicam eventos históricos, mas também revelam as profundas ligações culturais e espirituais que unem povos de diferentes partes do mundo. No próximo capítulo, exploraremos como essas conexões bíblicas influenciaram diretamente as Filipinas e como o cristianismo ajudou a moldar a identidade desse povo. O impacto da Bíblia nas Filipinas vai muito além das influências religiosas. Ele moldou a identidade cultural, social e espiritual do povo filipino de maneiras profundas e duradouras. Desde a chegada do cristianismo com os colonizadores espanhóis, as Escrituras Sagradas se tornaram um alicerce para muitas tradições e valores que definem as Filipinas até hoje. Um dos exemplos mais marcantes dessa influência é a forte conexão do povo filipino com as celebrações religiosas. Festividades como a Semana Santa, o Simbang Gabi e as procissões em homenagem a santos padroeiros são profundamente enraizadas na narrativa bíblica. Esses eventos não apenas refletem a fé, mas também fortalecem os laços comunitários e familiares, reunindo pessoas de todas as idades para celebrar juntos. Outro aspecto significativo é a centralidade da Bíblia na vida cotidiana. Para muitos filipinos, as Escrituras são uma fonte de inspiração e orientação. É comum encontrar versículos bíblicos em casas, transportes públicos e até mesmo em práticas de negócios. Essa prática reflete a forma como a fé permeia todos os aspectos da vida no país. Além disso, a influência da Bíblia pode ser vista nas tradições orais e nas histórias passadas de geração em geração. Muitos contos filipinos, mesmo aqueles que não têm origem cristã direta, possuem valores e temas que ecoam os ensinamentos das Escrituras, como compaixão, justiça e respeito pela natureza. A arquitetura religiosa também é um testemunho do impacto bíblico. Igrejas históricas como a Basílica de Santo Ninho em Cebu e a Igreja de Pauaia em Ilocos Norte são exemplos de como a fé bíblica se manifestou em monumentos que ainda hoje inspiram admiração e reverência. Por fim, o cristianismo trouxe à cultura filipina um senso de esperança e resiliência que é frequentemente associado à fé. Mesmo diante de desafios, o povo filipino encontra conforto e força nas promessas contidas na Bíblia. Essa conexão espiritual não apenas moldou a identidade do país, mas também o conectou a uma herança global de fé. No próximo capítulo, refletiremos sobre como essa influência bíblica continua a evoluir e a inspirar o povo filipino nos dias de hoje, demonstrando a relevância contínua das Escrituras. A influência da Bíblia vai além de registros históricos ou práticas religiosas. Ela molda a espiritualidade e a identidade cultural das Filipinas. Ao longo dos séculos, os ensinamentos das Escrituras inspiraram os filipinos a abraçarem valores universais como compaixão, unidade e resiliência, que permeiam o cotidiano do povo. Um dos aspectos mais marcantes dessa influência é a conexão entre fé e comunidade. Nas Filipinas, a espiritualidade é profundamente enraizada no coletivo, manifestando-se em celebrações religiosas, ajuda mútua e a forte crença de que a fé é um caminho para superar desafios. Essa visão não apenas molda o comportamento social, mas também fortalece os laços entre as pessoas, criando uma sociedade resiliente e solidária. Outro reflexo dessa espiritualidade é o respeito pela natureza. Muitas tradições filipinas, ainda que influenciadas pelo cristianismo, trazem ressonâncias de práticas ancestrais que exaltam a conexão com a terra e os elementos naturais. A Bíblia reforça esse conceito, enfatizando o cuidado com a criação divina, algo que ecoa no estilo de vida de muitas comunidades rurais do país. A identidade cultural filipina também é enriquecida pelos ensinamentos bíblicos. Valores como a hospitalidade, o respeito pelos mais velhos e a dedicação ao trabalho têm raízes que se entrelaçam com princípios das Escrituras. Isso mostra como a fé não é apenas um aspecto religioso, mas uma força transformadora que molda a cultura e o caráter de um povo. Além disso, a espiritualidade nas Filipinas transcende fronteiras, conectando o país a uma herança global de fé. Em festivais religiosos ou simples atos de oração, é possível ver como a Bíblia continua a inspirar e unir pessoas de diferentes origens e contextos. No próximo capítulo, vamos explorar como a Bíblia, através de seus ensinamentos e histórias, continua a inspirar novas gerações de filipinos a enfrentar os desafios modernos, preservando sua rica herança cultural e espiritual. Ao longo deste vídeo, exploramos as conexões profundas entre a Bíblia e a identidade dos filipinos.
Desde a influência espiritual e cultural até as tradições e celebrações, vimos como as Escrituras continuam a moldar o caráter do povo filipino, conectando-os a uma herança global de fé. Essa conexão não é apenas histórica, mas viva e em constante evolução. A Bíblia não apenas narra eventos do passado, mas oferece um guia para o presente e o futuro. Suas mensagens de esperança, compaixão e unidade continuam a inspirar as novas gerações, ajudando-as a enfrentar os desafios modernos enquanto preservam suas raízes culturais. Agora é a sua vez de refletir. Qual parte dessa conexão bíblica mais chamou sua atenção? Como você vê a influência da Bíblia no mundo ao seu redor? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e ajude a enriquecer essa conversa. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Juntos, podemos continuar explorando histórias que conectam culturas, espiritualidade e tradições. Até o próximo vídeo.